Conferência. Questões para o Mister José Mourinho. Começamos pela BTV. Muito boa tarde, José Mourinho. Raquel Mateus Silva, em direto para a BTV. Pergunto-lhe como está a equipa depois do último empate frente ao Rio Ave, com apenas 2 dias de preparação para o jogo com o Gil Vicente, e já agora pedi-lhe só um comentário ao resultado do sorteio desta manhã para a Taça de Portugal, com os Chaves a calhar em sorte ao Benfica. Muito obrigada. O sorteio é bom para os Chaves, que tem um jogo grande em sua casa, e é bom para os benfiquistas transmontanos, porque é a oportunidade de nos terem lá. Para nós, obviamente, que é complicado do ponto de vista desportivo, é complicado do ponto de vista logístico, viagem, Champions League 2 ou 3 dias depois, é complicado, mas olhamos para o lado positivo da coisa, que é a festa da taça, ainda por cima em locais que este ano, como é o caso de Chaves, não tem futebol de Primeira Liga. Olhamos para o positivo, levamos a festa da taça a Chaves. A equipa está bem, a equipa está preparada para amanhã. Eu podia estar agora aqui a enunciar uma dezena de coisas negativas, o pouco tempo de recuperação, pouco tempo de treino, a decepção do último resultado. Podia estar aqui a enumerar uma série de coisas, mas não quero fazer. A equipa está bem, preparámos-nos, ou estamos a preparar o melhor possível, agarramos-nos muito às coisas boas que já fizemos e obviamente que debatemos, sem poder trabalhar muito, mas debatemos as coisas más que fizemos, e tenho a convicção que amanhã pode ser um dia bom para nós. Sport TV. Boa tarde, José Mourinho. Rui Pedro Rocha. Pergunto-lhe se o Luque Bacchio vai ser o substituto, não obviamente na posição no terreno, mas o substituto no 11 do Barrenetxea, e se estão aqui em perspectiva algumas alterações ou não, tendo em conta a semana que aí vem, com o jogo em Stamford Bridge e também no Dragão. E já agora uma questão que foi agora colocada relacionada com mercado só para janeiro, mas pergunto se Benzema pode ser um nome para janeiro para o Benfica ou não. Obrigado. Benzema foi a primeira vez que eu ouvi o nome e a hipotética possibilidade. Jogámos em jogo particular no Algarve contra a sua equipa, estivemos a conversar um bocado. Eu acho que a última coisa que está no horizonte do Karim é regressar ao futebol europeu, neste caso regressar a uma equipa como a nossa que joga ao mais alto nível. Acho que o Karim vai ficar ali, tem sido feliz, tem ganho títulos, situação económica invejável. Quando se sai, nestas idades, quando se sai do futebol europeu de alto nível para ir para o futebol da Arábia Saudita, não penso que o objetivo é regressar. Se me falar de miúdos mais jovens que vão e que depois de 2, 3 anos ainda estão numa idade de voltar ao futebol europeu, sim. Jogadores como o Karim em absoluto não. Portanto, esta história do Benfica, apesar de não ter perguntado a ninguém e de ninguém me ter feito nenhum tipo de comentário internamente, eu quase que arriscaria a dizer que não há nenhuma possibilidade, nem eu entendo muito bem como é que o nome do Karim chegou a esta situação. Perguntou-me do Luque Bacchio. O Luque Bacchio não tem gasolina para 90 km. Tem gasolina para 45 e depois se tiver o híbrido ainda vai um bocadinho mais. Agora, se for só a gasolina, não tem. É uma opção que nós temos que tomar, temos que analisar bem. Hoje é o segundo dia após o jogo. Ao nível da fadiga é o pior. Amanhã seguramente os jogadores já vão aparecer em melhores condições. Vamos treinar de manhã e depois do treino da manhã tomaremos essa decisão, mas com a convicção que não tem gasolina para correr 90 km. TSF.
Boa tarde, José Mourinho, Rita Silva Vieira para a TSF. No último jogo, quando tirou o Samuel Dal, escolheu adaptar o Orsens à lateral esquerda em vez de usar o Obrador que tinha no banco. Pergunto-lhe se isso foi uma situação pontual ou se, à semelhança de outros treinadores que já passaram por aqui, também considera o Orsens um jogador importante de ter sempre em campo. E depois uma questão muito rápida, para este ano, e sempre vai ao Mundial de Sub-20, porque é que acha que é importante o jogador participar nessa competição? Obrigada. Vai ao Mundial de Sub-20. É importante para ele, é importante para o Benfica também. Temos outras opções, é uma posição em que nós temos outras opções. Obrigá-lo a ficar e eventualmente não lhe dar muitos minutos durante esse período não parece ser uma decisão correta. Eu acho que toda a gente gosta de jogar na sua seleção, imagino-se os sul-americanos com a cultura que eles têm. Ele vai, amanhã está convocado, mas depois irá. Relativamente ao Ausner, sim, é importante estar em campo, é um jogador que permite que tudo aconteça no jogo e temos sempre uma solução alternativa que pode compensar toda a imprevisibilidade que pode acontecer. O Obrador, honestamente, eu preciso de o conhecer melhor. Treinámos muito pouco, é só uma semana, ele jogou pouco. Obviamente que o vi, analisei a vídeo no jogo que ele fez contra o Tondela, fui mais atrás, fui vê-lo em jogos no Deportivo. É um jogador que eu preciso conhecer melhor. Sabia que o Ausens não podia dar aquilo, pensei inclusive que podia jogar mais por dentro, porque naquela altura estávamos a jogar com o Sheldrup aberto, ao contrário do Ivanovic, que joga mais por dentro, e obviamente que Ausnes dá-nos garantias em todas as posições. Preciso mesmo de o conhecer melhor, se você me perguntar qual é o jogador que eu conheço menos, inclusive depois destes 6 treinos que nós fizemos, eu diria mesmo que é o Obrador, até pela sua própria personalidade, é um rapaz introvertido, reservado, e isso transmite-se também ao nível do treino. Tem que o ajudar não direi a ter mais ambição, mas tem que o ajudar a ser mais ele próprio e a perder, entre aspas, a vergonha. Obviamente que a palavra não é correta, por isso é que eu digo entre aspas, mas perder um bocadinho a vergonha e poder mostrar mais o potencial que ele tem. A bola. José Mourinho, boa tarde. Nuno Reis para a Bola e a Bola TV. Bruno Lage utilizou durante as primeiras jornadas deste campeonato Pavlidis, Henrique Araújo, Ivanovic, todos em zona frontal de ataque, mas José Mourinho, no fim do jogo com o Rio Ave, queixou-se da falta de presença de jogadores de área no Benfica. O que lhe pergunto, e aqui divido a minha questão, é se no topo das suas prioridades para janeiro está um jogador que dê mais presença na área e se, por outro lado, o facto de o mercado ter fechado há tão pouco lhe dê a sensação agora de estar de mãos atadas em relação a esse assunto. Não, eu nem sequer penso no mercado de janeiro e eu disse que o Benfica tinha um bom plantel e continuo a achar que o Benfica tem um bom plantel e os 3 atacantes são 3 bons atacantes. Quando eu digo presença, digo também um determinado tipo de fisicalidade, um determinado tipo de jogo diferente daquilo que estes 3 apresentam. Quando se joga contra uma muralha defensiva, como contra o Rio Ave, em que na segunda parte nós tivemos sempre no último terço, nem sequer foi no meio campo adversário, foi no último terço, e eles estiveram sempre praticamente dentro da área. Às vezes não consegues entrar em combinação, não consegues entrar em apoios, não consegues entrar em profundidades curtas. Às vezes uma presença de um jogador deste tipo vale um golo, vale 2 pontos, e isso é óbvio que nós não temos. Agora, longe de mim pensar no mercado de janeiro, longe de mim de ir pedir alguma coisa. O meu trabalho não é pedir, o meu trabalho é desenvolver ao máximo aquilo que nós temos e ajudar os jogadores a melhorarem, coletivamente, obviamente, mas também individualmente. É a minha missão ajudá-los a melhorar. Uma questão de um jornalista inglês, please. You can do it. Hi, Jose. Hello. Good luck. Thank you.
When we saw your first press conference, I think one of the big lines that stood out was you said you were less egocentric and more altruistic, right? I guess the aim is to bring joy back to Benfica, but for yourself personally, do you think there's a sense of bringing happiness back to yourself and also unfinished business, considering agora estar aqui what happened traz mais 25 years ago? felicidade e quase resolver um assunto Unfinished que ficou business. pendente. I didn't even start the business here. I was here 3 months. I played here 7 or 8 matches. Was not Aqui José Mourinho diz even que the beginning of the business. ainda nem começou But praticamente aqui it's true. I no feel Benfica, more ainda and tem more pouco tempo. focus on others. Who are the others? Está mais focado agora nos Supporters, outros, nos adeptos, Boards, players. na equipa, nos jogadores. They are the others. I think more about them than about myself. Pensa mais neles do que em si And próprio. it's a good feeling. E é Honestly, it's a good. bom sentimento. It's a good feeling. SIC. Sr. Mourinho, boa tarde. Sou Miguel Guerreiro da SIC. Acho que está em marcha, parece que uma queixa da Associação dos Árbitros à Federação Portuguesa de Futebol por causa das declarações que o senhor proferiu após o último jogo. Quer fazer algum comentário em relação a isso? Posso tratar por tu? És o único que me trata por senhor, faz-me sentir velho. Trata-me por mister, É por trata-me... respeito. Agradeço. Não quer dizer que os outros não o respeitem, mas Agradeço. Trata-me por mister, que eu fico contente, não precisas de ir à especificidade do senhor, eu agradeço-te obviamente, mas como tu dizias, é mais fácil assim. Tenho que me adaptar, tem sido uma característica minha tentar-me adaptar sempre a todos os níveis aos locais onde trabalho. Portugal, agora a Liga Portuguesa é novo para mim. Eu tenho muito claro que a ofensa pessoal, pôr em causa a dignidade das pessoas, eu tenho muito claro que não o posso fazer. E não o fiz. Se não posso criticar o trabalho de um árbitro da mesma maneira que milhões de pessoas criticam o meu trabalho, não penso que seja muito democrático. Vamos lá fazer. Vamos lá, se calhar, utilizar essa palavra. Eu sinto que não fiz nada que justifique nenhum tipo de ação, seja ela disciplinar, seja ela para analisar em profundidade as palavras. Honestamente não sinto. Eu inclusive lembro-me de ter dito que o árbitro não teve influência nenhuma no resultado do jogo. Disse que, na minha opinião, nem sequer disse que o gol devia ter sido validado. Disse que é o futebol dos dias de hoje. Não penso que tenha tido nenhum tipo de declaração justificativa. Se é assim e quiserem ser objetivos e dizer é proibido falar dos árbitros, tornam a nossa missão mais fácil. Se alguém me der uma diretiva dizendo claramente é proibido analisar o trabalho dos árbitros, acho que facilita muito a vida. RTP. Boa tarde, José Mourinho, Alexandre Albuquerque, RTP. Queria lhe perguntar o seguinte: no último jogo houve alguns jogadores em subrendimento, mas há um que tem sido mais focado nas críticas, que é Richard Rios. Vê razões para essas críticas serem feitas a este jogador? Obrigado. Vejo razões para eu ajudar muito. Vejo razões para eu tentar tirar o melhor dele. Vejo razões para eu tentar não lhe pedir coisas nas quais ele tem alguma dificuldade em fazer, ou seja, vejo razões para eu analisar muito, para estar muito perto dele, para o proteger ao máximo e ao mesmo tempo para tentar que ele mostre aquilo que de bom tem e para que ele esconda aquilo que de menos bom tem. Quando se pede a um jogador para fazer coisas que o jogador não é famoso a fazê-las, é criar uma situação de instabilidade onde o jogador progressivamente se vai afundando até sob o ponto de vista emocional. A parte do treino de hoje que fizemos com o Richard foi exatamente
tentar colocá-lo numa situação, tentar pedir-lhe coisas nas quais ele se sinta confortável e nas quais as pessoas possam rever um bom jogador que ele é. Nós sabemos perfeitamente que há sempre uma relação direta entre aquilo que as pessoas esperam de um jogador e o preço que se pagou pelo jogador. O jogador, quando entra em campo, entra sempre em campo com um autocolante nas costas, com os milhões que se pagaram pela sua transferência. Aquilo que eu não vou fazer é ser eu a criar mais pressão no jogador, tudo o contrário, como ele dizia, é tentar criar-lhe situações onde ele possa aparecer e jogar melhor e que os níveis de confiança subam. Se você me perguntar quem é que joga amanhã, como eu não quero dizer quem joga, até porque não sei ainda muito bem a 100% quem joga, mas o Rio joga de certeza. CMTV. Boa tarde, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu pergunto, foi muito crítico no último jogo, também na Turquia já era crítico com a arbitragem. Qual é melhor, a turca ou a portuguesa? E depois também André Vilas Boas confirmou que trocou mensagens consigo, mas avisou que vai ser recebido como qualquer treinador do rival Benfica. Como é que comenta essa declaração? Totalmente de acordo. Estou totalmente de acordo com o Presidente André. Acho que deve ser assim. Se eu for recebido como todos os treinadores do Benfica, com respeito, com educação, sem amor, sem carinho, estou absolutamente de acordo. Estou absolutamente de acordo. Se viesse aqui ao Estádio da Luz um treinador com uma história grandiosa no clube e que antes do jogo fosse recebido de maneira gloriosa, eu não ficaria muito contente. Portanto, acho que é o reflexo daquilo que é o Futebol Clube do Porto, que é um clube extremamente competitivo e absolutamente corretas as declarações que o Presidente André Vilas Boas fez. Não vem ingratidão? De todo? Ingratidão de quê? Ingratidão nenhuma. Eu fiz lá a minha história, eles fazem parte da minha história. Eu sem eles só tinha ganho uma de Champions, eles sem mim não tinham ganho uma só com o Sr. Artur Jorge. Fizemos história juntos. Eu continuo a dizer, sou amigo do Presidente do Futebol Clube do Porto, acredito que ele dirá exatamente o mesmo, mas naquelas circunstâncias eles querem ganhar, nós queremos ganhar. Para mim é absolutamente correto nas declarações. A outra pergunta que me fez relativamente às arbitragens, para mim não há uma coisa que é óbvia para mim, que é eu antes do jogo não falo de árbitros, que significa que eu não tenho intenção de hostilizar, não tenho intenção de criar antagonismo, não tenho intenção de criar um ambiente negativo, principalmente quando jogo em casa. Eu nunca falo dos árbitros antes do jogo. Depois do jogo, sinto mais vezes no direito tanto de elogiar, que é um prazer elogiar árbitros, ainda me dá mais prazer elogiar árbitros quando perco. Perdi, por exemplo, com o Feyenoord, antes de jogar com o Benfica na Champions, e elogiei o trabalho do árbitro em Roterdão depois de uma derrota. Dá-me um prazer fantástico, porque eles merecem. Depois do jogo, se alguém me disser não se pode falar do árbitro, eu não falo, ponto final, parágrafo, não falo, sem ter a liberdade de poder fazer no meu comentário ao jogo, que normalmente eu gosto de fazer um comentário o mais lúcido possível, o menos emocional possível, e dizer alguma coisa. Tenho o maior prazer, até porque eventualmente poderei inclusive ajudar em alguma coisa. Agora dizer, comparar Portugal com Turquia, Turquia com Portugal, com outros países, acho que não entra nada aqui. A única coisa que eu desejo é que no fim do próximo jogo com o Gil Vicente eu possa dizer que o árbitro foi um grande árbitro. É a coisa que mais prazer me dá. Boa tarde. Passados estes 2 jogos, é tempo de alterar mais do que afinar pequenas coisas? E quando é que este Benfica vai ter o cunho de José Mourinho?
É muito difícil afinar, porque quanto mais jogamos, mais fadiga significa menos trabalho de campo, menos trabalho de campo significa afinar só em reunião, em conversa, em grafismo, que é uma coisa na qual eu não acredito muito. Acho que é uma parte mínima daquilo que é a educação técnica e tática de um jogador. Portanto, nesse sentido, não é que tenhamos muito mais a acrescentar. Agora, ajuda o analisar. Eu acredito, como eu disse aos jogadores, vamos cometer mais erros, vamos tentar não cometer os mesmos erros que cometemos. Porque quando tu repetes o mesmo erro e repetes, significa ou que o nível não é muito alto ou que temos algum problema cognitivo, seguramente. Portanto, erros vamos cometendo, agora repetir sempre o mesmo erro é que não. Portanto, ao cometermos erros que cometemos nestes 2 jogos e analisando ao detalhe, como nós estamos a analisar com os jogadores, esperamos obviamente que erros que nós cometemos que não volvamos a cometer. Daqui a quanto tempo é que nós podemos ver uma equipa da qual eu realmente me identifico e que eu gosto muito? Honestamente não sei, porque jogamos com o Chelsea na terça-feira, jogamos com o Porto 3 dias depois, os jogadores desaparecem para a seleção, já me disseram que vamos fazer aqui durante 15 dias umas peladas 8 contra 8, mas são 6 treinadores e 2 jogadores. Nem sequer são 6 jogadores e dois treinadores, portanto vamos estar aqui a fazer umas peladas com o Alcners e com um gajo qualquer, já não sei quem é, e não há. E depois eles chegam, quando eles chegarem, vão chegar um na terça, outros na quarta, outros na quinta. Depois o diretor Mário Branco acertou na mousse no sorteio da taça. Eu disse-lhe Sintrense, Atlético da Malveira, Atlético Clube Portugal, ele Chaves, portanto não ajuda nada. Depois vamos ao Newcastle, é difícil, é muito difícil, por isso é que se utilizam normalmente os períodos da pré-época para definir princípios. E depois trabalhas à volta dos princípios, mas os princípios já foram definidos. Apanhar uma equipa nesta altura não é obviamente fácil para um treinador, muito mais difícil é responder-te à pergunta quando é que eu acho que eu tenho que ser positivo e dizer que amanhã já vai ser um bocadinho mais parecido com aquilo que eu gosto. Como eu dizia aos jogadores, aquilo que nós fizemos na segunda parte, se conseguirmos fazer na primeira também, seguramente é mais fácil ganhar. Vocês não fizeram pergunta nenhuma sobre o Gil Vicente, aproveito eu para responder à pergunta que não apareceu. Parabéns ao César, que é um dos meus muitos jogadores que virou treinador. A equipa é boa, a equipa tem dedo de treinador, a equipa está bem organizada, não são só jogadores bons, é também uma equipa boa enquanto equipa. Acho que a última vez que estive com o César foi na final da Champions, acho que nunca mais estive com ele, portanto vai ser um prazer estar com ele e vamos lá, precisamos ganhar e temos que pensar que vai ser amanhã. Fechamos aqui com o recorde. Mister, boa tarde. Rita Pedroso, Jornal Record. No final do último jogo falou de alguma ingenuidade na forma como a equipa sofreu o golo, de pouca experiência global, pouco entendimento do jogo. Gostava apenas de lhe perguntar como é que os jogadores reagiram, se fez questão de lhes dizer isto diretamente, se faz parte do seu plano também para uma reação da equipa. E já agora, se me permite, Bruno Lage não considerava Leandro Barreiro um médio defensivo. Que papel é que acha, de que forma é que acha que pode render mais este jogador? Se pode, por exemplo, ser o substituto de Enzo para este jogo? Seguramente o Bruno conhece os jogadores melhor do que eu. Eu analisei-os a jogar contra, ele trabalhou com eles meses e horas, obviamente que ele conhece os jogadores melhor do que eu. Estou de acordo com o Bruno no sentido que o Leandro é um jogador que tem um bom timing de chegada na área, é um jogador que, se estiver sempre preso e mais posicional, penso que sofre um pouquinho.
Mas, por exemplo, na Vila das Aves, quando eu troquei o Enzo pelo Leandro, ele foi para a posição 6, é um jogador que é disponível, é aquilo que eu costumo dizer, é um bom soldado, é aquele que tenta cumprir aquilo que se lhe pede, é rápido, tem uma boa transição defensiva para parar contra-ataques de uma equipa que seja mais defensiva. Seguramente pode-se transformar também num médio defensivo, mas estou de acordo com o Bruno, que é um jogador que tem mais intenção e é inclusive perigoso chegando a partir de trás. Obrigado, bom trabalho.